PL 1087, tributação de alta renda, tá todo mundo discutindo isso. Eu queria dar os meus 2 centavos a respeito da parte específica da compensação, né, daquela tributação excedente que o pessoal está discutindo, R$5.000, que é a parte que vai falar da tributação da chamada alta renda. Explicando mais ou menos aqui, basicamente a partir de uma renda que eles definiram pelo PL que está agora, né, acima de 50 mil, qualquer tipo de renda, mesmo aquela originalmente isenta de tributo, vai sofrer uma tributação de até 10%, conforme uma tabela lá. Por que eu estou chamando a atenção para isso, pessoal? Porque não é que está havendo um equívoco, mas eu não vi ninguém lendo esse dispositivo do jeito que eu vou trazer aqui para vocês, e eu acho de verdade que é um erro. Não apenas um erro da interpretação que está sendo dada a um texto, mas no próprio texto, que eu acho que não se entendeu muito bem como é que funcionam as coisas, passou na Câmara, está em discussão no Senado, e isso pode gerar um equívoco, como você deve orientar seus clientes, né, a respeito do que fazer. Deixa eu colocar aqui na tela para facilitar. Vamos lá. Então, estou falando desse capítulo aqui. Esse trecho que eu vou ler, tá? Ele é repetido ao longo do PL em diversas situações, mas é basicamente o que eu estou explicando. Então, a partir de janeiro do ano calendário 2026, o pagamento, acreditamento para uma mesma pessoa física que seja superior a R$50.000 por mês, fica sujeito a uma retenção na fonte do imposto de renda das pessoas físicas, a alíquota de 10% sobre o valor do total pago. Isso aqui vai ver se é até 10%, como é que vai funcionar, mas isso aqui não importa. Eu quero chamar a atenção para isso daqui, ó. Esse parágrafo 3º, que é um racional que está sendo repetido ao longo da lei. Não se sujeitam ao imposto de renda, de que trata esse artigo, né, esse excedente de 10%, quando relativo a resultados apurados até o ano calendário de 25, os lucros e dividendos cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 e sejam exigíveis nos termos da legislação civil ou empresarial, desde que seu pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos termos originalmente previstos no ato de aprovação. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem qual que é a questão. Eu realmente não acho que este texto foi pensado com essa interpretação que eu vou dar aqui agora. Mas não importa. Não importa a interpretação que foi pensada. O que importa é que está escrito no texto. Então, vou ter que manter aqui, senão vocês não vão conseguir acompanhar. Então, o que está dizendo aqui? Ele está dizendo que o resultado apurado até o ano calendário de 2025, ou seja, o que aconteceu, né, durante até este ano de 2025, então a gente está falando de 2020, 21, 22, 23, tudo aquilo que vem sendo acumulado nos exercícios até 31 de dezembro de 2025, que é o ano calendário de 2025, essa distribuição que for distribuído com relação a isso, não vai incidir a alíquota adicional de 10% que está tratando, né, esse artigo 6º aqui. Então tem muita gente boa mesmo, que está orientando a se fazer a distribuição de todo esse, conversar com o contador, verificar o que tem de lucro antecipado e distribuir tudo em 31 de dezembro de 2025. Eu não estou falando que essa orientação está em si errada, tudo bem? De fato, se você distribuir todo o lucro acumulado, inclusive do próprio exercício de 25 até 31 de 25, em tese, você vai ter, você estaria enquadrado nisso daqui, que parece que é essa a ratio, né, a inteligência do que se queria dizer com esse parágrafo 3º. Mas não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é o lucro e dividendo, quando relativo a resultado apurado até o ano calendário de 25, é uma porcaria que essa redação é toda invertida, né, com todo o texto jurídico, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 25. Qual que é a questão? O ato que autoriza a aprovação de uma distribuição de lucro não é simplesmente o administrador pegar e distribuir, não. Por lei, vou falar aqui das sociedades limitadas, que representam 99% dessa questão aqui.
Nos termos do artigo 1071, inciso 1º do Código Civil, e aí vai ter lá mais a discussão lá para baixo, ali pelo 1077, 1078, está falando que o órgão responsável por deliberar sobre a distribuição, sobre o que fazer com o resultado social, é a Assembleia Geral ou a reunião de sócios convocada especificamente para esse fim. Então, quando você lê aqui, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025, isso é um problema. Por quê? Porque o exercício de 2025, ele encerra em 31 de dezembro. Então a gente só pode aprovar, seja lá o que for feito com esses resultados, quando eles são apurados. E por lei, esse resultado só vai poder ser apurado. Ele tem um intervalo de apuração desse resultado até o 4º mês do final do exercício, ou seja, abril de 2026. Então olha como é que ficou esquisito. Por lei, pelo Código Civil, eu tenho até abril de 2026 para que as contas sejam prestadas, essas contas sejam apuradas e haja deliberação sobre o que fazer com o resultado. Esse resultado pode ser negativo, então tem que ser feito. Esse resultado pode ser positivo e a Assembleia deliberar por reinvestir na sociedade, ou ela pode deliberar por distribuir. E o que vem sendo feito ao longo do exercício de 2025? O que acontece é uma antecipação da distribuição desse resultado. Então, que a lei autoriza, se tiver previsto no contrato social, é que sejam feitos levantamentos periódicos do resultado no primeiro trimestre, no primeiro semestre, e haja uma antecipação desse resultado. Mas não é efetivamente a distribuição de lucros. Por quê? Porque pode acontecer no primeiro semestre ser maravilhoso, eu distribuir, no segundo semestre ser uma porcaria e eu ter que fazer uma compensação, porque o que a gente apura é o resultado do exercício como um todo. Então, se durante o exercício como um todo o saldo for negativo, inclusive aquele resultado que foi distribuído antecipadamente vai ter que ser restituído. A gente tem que lançar na contabilidade como um mútuo para os sócios. Todo mundo sabe disso. Então, a gente está com um problema aqui, porque está dizendo que eu só não vai se sujeitar a essa alíquota adicional o resultado que tenha sido, cuja a distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro. Só que até 31 de dezembro de 2025, eu ainda não tenho o resultado de 25. Por quê? Porque é em um ano. Ou seja, no dia 30 de dezembro, até 23h59 do dia 31 de dezembro, ainda é 31 de dezembro. Se ocorrer algum não recorrente de R$1 bilhão no último minuto do 31 de dezembro de 25, ainda faz parte do resultado de 25. Como é que vai haver uma deliberação a respeito do que fazer? Porque é isso que está dizendo aqui. A distribuição tenha sido aprovada. Só que eu não posso aprovar a distribuição do que não existe. Porque também, da mesma maneira, a 23h59 de 31 de dezembro de 2025 pode acontecer um não recorrente horroroso, um prejuízo monstruoso que come todo o resultado positivo de 25. Ou seja, isso aqui está atécnico. Pelo menos assim, pelo que eu estou interpretando aqui, isso aqui está absolutamente atécnico. Então, o que é que eu recomendo que seria uma solução para, assim, isso aqui ainda está no Senado, hoje são 3 de novembro de 2025, isso aqui ainda está para discussão no Senado, mas a expectativa, pelo menos na data de hoje, é que seja aprovado do jeito que está. Tem 86 emendas, mas assim, eu acho muito pouco provável que esse trecho aqui seja alterado. Eu não li todas as emendas ainda, então não sei se tem alguém corrigindo essa questão, espero que tenha, vou até fazer uma pesquisa depois, mas a questão é, do jeito que está aqui no texto que passou pela Câmara, a gente tem um problema, porque distribuir até 31 de dezembro não garante a isenção que trata esse parágrafo terceiro, não por esse texto, porque esse texto fala que seja aprovada a distribuição, aprovado o que fazer com esse lucro até 31 de dezembro, e simplesmente distribuir é uma antecipação, não é a deliberação a respeito do que fazer com o resultado, até porque resultado não existe. O que eu recomendo, o que eu acho que pode ser uma saída, uma solução útil aqui pra gente, seria o seguinte, seria até 31 de dezembro de 2025, vocês apurarem o que vão fazer com o resultado, se positivo, uma vez apurado. Porque aí você vai estar dentro dessa questão. Distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro. Então você poderia, por exemplo, dizer, olha, 75% do resultado será distribuído aos sócios, 25% será reinvestido, 50% do resultado, seja ele qual for, será distribuído aos sócios, os outros 50% serão reinvestidos. Ou então, 100% do resultado acumulado até 25% será distribuído para os sócios. E somente a partir de 2026 a gente vê o que falta. Ou seja,
Nesse caso, ainda que eu não saiba qual que vai ser o resultado, eu já estou deliberando sobre o que vamos fazer uma vez apurado, que é o que está dizendo aqui. Os lucros e dividendos cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025. Eu não sei quanto é que vai ser, mas eu já estou dizendo. Se for R$1 ou se for R$1 milhão, a gente vai distribuir 100%, a gente vai distribuir 75%. Então a distribuição foi aprovada até 31 de dezembro. Então não basta distribuir. Tem que haver um ato formal da Assembleia Geral, de uma reunião de sócios, que delibere sobre o que fazer com o resultado de 25, ainda que de forma antecipada, tudo bem? Então, muito cuidado com isso, e se você assistiu até aqui, eu peço a gentileza que você curta, se inscreva, compartilhe, faça todo aquele auê, porque senão o algoritmo não entende que isso aqui é algo interessante, importante para ser comunicado. E particularmente, se de todas as séries aqui que você já assistiu no canal, você não considerou essa aqui, eu acho que é. Um abraço e tchau, tchau.